Momento EBD. Mais um episódio do nosso Momento EBD. E hoje vamos dar continuidade a conhecermos um pouco mais da sala Fundamentos da Fé Reformada com o professor Valzeni. Professor, e com relação, quais são as instruções que encontramos, que as Sagradas Escrituras nos oferecem acerca da celebração da Ceia do Senhor? Nós celebramos a Ceia do Senhor, como eu já falei, como um meio de demonstrar não só que fazemos parte de um povo, mas que estamos adorando aquele Deus ao qual nós fazemos parte como povo. Então, a ceia, ela simboliza essa celebração de que nós, como povo de Deus, o adoramos e o celebramos por tudo o que ele fez, desde a sua escolha, desde a sua do seu ato de regeneração nas nossas vidas, do ato de vivificação das nossas vidas, para que através dessa atitude de ceia, de celebração da ceia, nós possamos, como um meio digamos assim, de comungar, né? A igreja está em comunhão, porque a gente vê que na ceia, quando Jesus instituiu a ceia, que é até interessante, a questão da ceia, como instituiu Jesus, porque assim, os elementos da ceia, né? A Bíblia relata pão e vinho, né? Mas aí você diz assim, mas vem cá, mas e se não tiver pão? E se não tiver vinho? Jesus instituiu pão e vinho por quê? Porque pão e vinho eram os elementos mais comuns da sua época, né? Assim, mas então, por que no lugar do vinho ele não fez com água? Que a água ainda era mais comum do que o vinho, né? E mais barata, E mais né? barata, né? Porque o vinho, ele tem aquela sua característica de cor, de ser encorpado, de representar o sangue de Jesus. O sangue, digamos assim, o sangue do ser humano, né? Então, assim, nós, digamos assim, Jesus deixou um exemplo, o exemplo da celebração da ceia através desses dois elementos. Mas eu já li e já vi relatos, e principalmente antigos, de pessoas em lugares extremos e em momentos extremos que celebraram a ceia do Senhor com os elementos que elas tinham em mãos. Porque assim, o pão, quando Jesus diz que ele é o pão da vida, ele também está se relacionando e se caracterizando, se comparando ao pão, porque o pão era aquilo que era o mais básico da alimentação do ser humano na época. Ou seja, qualquer pessoa que ouvisse ele falando isso iria entendê-lo, porque todo mundo sabia o que era pão. Era um alimento comum. Comum, né? Exatamente. Por mais que a pessoa fosse muito pobre, mas ela teria acesso ao pão, mesmo em uma quantidade menor do que a outras, mas mesmo assim ela ainda tem algum acesso ao pão, ou seja, ela entenderia o que ele estava falando, né? Então, nós celebramos a ceia com aquilo que nós temos em mãos. Ou seja, então quer dizer que no nosso tempo, agora, nós podemos pegar e de qualquer jeito substituir por isso ou aquilo a qualquer momento. Não. Já pensou substituir o vinho por suco de caju, que Pois é comum aqui né? no Ceará? Às vezes assim, então quer dizer que a qualquer hora nós podemos substituir isso. Não. Por que não podemos? Porque está ao nosso alcance, através das facilidades, digamos assim, da vida que nós temos hoje, de adquirir pão, de adquirir vinho, ou de adquirir suco de uva. Ou seja, está ao nosso alcance. Há uma facilidade de acesso a esses elementos. Por que não utilizá-los? Por que substituí-los? Não devemos fazer isso. Devemos seguir como Jesus ensinou. Nos extremos que aí ocorrem, que são principalmente aqueles lugares longínquos, onde as pessoas... Por exemplo, eu estava meditando com relação ao batismo.
o batismo, diz assim, o batismo ele só pode ser realizado dentro do templo. Não, porque Felipe batizou o eunuco, não existia o templo, né? Jesus também não foi batizado no templo. Ele foi circuncidado, né? Porque era uma tradição do judeu e ele era judeu. Então, assim, não podemos também achar que quando isso não ocorre em situações extremas, não é válido, mas é válido sim, porque é uma atitude de fé. É uma atitude de nós estamos cumprindo digamos assim, cumprindo à risca aquilo que Deus nos ensina. Não podemos banalizar, exatamente, né? Nós não podemos assim, então quer dizer que a gente pode batizar em qualquer lugar. Não, nós temos acesso ao templo hoje. Eu não vou tirar da presença, digamos assim, da comunhão dos irmãos, o ato do batismo, porque eu quero inventar, eu quero inovar, eu quero apresentar uma coisa diferente, porque isso sempre foi assim, vamos tentar fazer de uma forma diferente. Não tem essa história de sempre foi assim, vamos mudar. Não. O que nós temos que fazer, a risca, é aquilo que a Bíblia nos ensina. Professor, há implicações para o cristão que, por uma decisão, deixa de participar da ceia do Senhor? Eu levo em consideração, da mesma forma como a questão que eu acabei de falar, da não possibilidade irrestrita e de forma alguma da substituição dos elementos com relação a isso aí. Por quê? Porque eu imagino assim, porque existem imprevistos na vida do ser humano. Né? Ou seja, você negligenciar a sua presença na ceia do Senhor simplesmente porque você não quer, isso é errado. É um ato de desobediência, de negligência. De rebeldia. De rebeldia, até, né? Até. Então, assim, porém, todavia, existem imprevistos. Ou seja, a pessoa, naquele determinado dia, naquele determinado horário em que é realizada a ceia do Senhor, por alguma impossibilidade, algum imprevisto da vida, pode não poder estar presente. Né? Assim, ela não teve presente, então ela cometeu um pecado capital porque ela não participou da ceia. Não é por aí. É por isso que nós e as outras igrejas evangélicas, elas colocam o batismo em vários dias. Ou seja, ela não determina um único dia e um único horário. O batismo não, a ceia, né? Para celebrar a ceia. Ela celebra a ceia também em um outro dia, em um outro horário, para que pessoas que não podem estar no primeiro horário e no primeiro dia, digamos assim, possam participar do segundo. O que também não quer dizer que quem participou do primeiro também não possa participar do segundo, né? Porque a ceia, ela é do Senhor. E nós somos do Senhor. Ou seja, nós temos acesso livre a ceia do Senhor. Então, o ato e o fato de acontecer de que imprevistos causou a impossibilidade de nós participarmos da ceia, isso é algo que Deus conhece, sabe, e haverá outros horários e outros dias que aí você pode participar. Você não participar simplesmente porque você não quer, aí é outra coisa. É alguma coisa errada, né? Vamos procurar o que é que é, e outra procura coisa, o pastor. Principalmente com relação à ceia, a pessoa achar e acreditar que eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Isso é errado. É errado porque a ceia, ela representa o perdão. Ela representa o perdão de Deus para com o homem, ou seja, o sacrifício que levou ao perdão. Então, assim, achar que todos que estão participando da ceia ali naquele momento estão em pecado. São pecadores. São pecadores e estão em pecado. Porque a gente acha que o pecado, apesar de não ter a ver com a nossa entrevista, assim, o pecado é só simplesmente um ato. Naquele momento eu estou pecando. Não é pontual. Não. Né? O pecado é um desejo. Você pode estar ali com o pão na mão, o vinho na mão, e estar desejando pecar. E aí, o que você faz nesse momento? Você se arrepende. Você pede perdão.
Não para depois de tomar o pão, de tomar o vinho, de comer o pão e ir lá e pecar com aquele desejo que você tinha. Não. Porque, assim, o arrependimento que precisa ser e o arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento em que você abandona esse desejo. Não é só o ato de você dizer que não quer mais. É você simplesmente não fazer aquilo que você queria fazer. Então, assim, a ceia, ela é disponível a todos aqueles que confessaram a Cristo, foram batizados e que mesmo pecando, confessam o seu pecado, arrependem-se e aí participam. Ela não está proibida ao cristão pelo fato dele achar que não vou tomar porque eu estou em pecado. Não está em pecado? É uma ótima oportunidade de se reconciliar com Deus, a ceia do Senhor. Porque aí você arrepende-se ali naquele momento, confessa o seu pecado, abandona ele, e aí participa e junto com toda a igreja, louva a Deus participando da ceia. Domingo é dia do Senhor. E domingo também é o dia de escola bíblica dominical. Venha participar com a gente. E até o próximo Momento EBD.